Grandes eventos da Bíblia. Saudações a todos. Dessa vez trazendo um material um pouco diferente, esse pequeno livreto, contendo aí cerca de 63 páginas. Essa aqui é a contracapa dele. Vocês podem pausar e ver algumas informações. Tá ok? Essa é uma obra contemplativa, uma obra ilustrada, produzida pela Mundo Cristão, da autora Louise Roch e ilustrado por Steve Nunn. Essa aqui é a contracapa, tá certo? Ou melhor, a folha de rosto, perdão. Aqui é a ficha catalográfica, aqui embaixo, e algumas informações. Se vocês quiserem pausar para ler, pode ficar à vontade. Deixa eu colocar aqui, prontinho. Eu vou passando de forma rápida. Essa é uma obra ilustrada. Aqui tem um sumário e alguns dos tópicos, digamos assim, alguns dos assuntos abordados neste livro. Introdução. É uma obra bastante ilustrativa. Eu tenho ela mais como uma obra contemplativa, uma obra que você pode aí estar contemplando. Ela é uma panorâmica bíblica, né? Ela pega aí de Gênesis no início, certo? Até Apocalipse. Porém não tem todos os livros, é bastante resumido, bastante conciso, tá ok? E o foco dela é mais, eu creio que seja mais essa parte ilustrativa mesmo, de tentar dar um panorâmica bíblico também com ilustrações reconstrutivas, né? Para que possa construir aí o cenário dos tempos antigos, para que nós possamos nos situar um pouco melhor dentro do contexto bíblico. Tá ok? Essas são as ilustrações. Eu vou tentar passar todas as páginas desse livro, por ele ser um livro pequeno. Aqui o tabernáculo, muito bem produzido. Aqui tem os dois espias, né, trazendo os cachos de uva. Do outro lado aqui temos o sacerdote, enfim, o sumo sacerdote e arautos. Aqui dentro do tabernáculo, muito bem feito, muito bem produzido. Codornizes, muito bonito. O cultivo da terra. Tem uns cortes também para poder ver dentro das casas, das moradias. Os grandes reis de Israel, um pouquinho da história dos reis. Jerusalém na época de Salomão. Um pouco aí sobre a riqueza de Salomão, né, as construções, enfim. O reino dividido, né, a questão da lei do reino do sul, reino do norte, Judá e Israel. Filistia, Samaria, enfim. E aqui é derrotados pela Síria, né? Quando a Síria derrota, toma o reino aí. O reino de Judá. Aqui tem um artefato arqueológico. Babilônia e os judeus. Inclusive essa imagem aqui é a imagem da capa do livro. Mundo em transformação. Daniel. Jerusalém na época dos romanos. Aqui já estamos praticamente no Novo Testamento, né? Agora sim, nascimento de Jesus, Novo Testamento. Nazaré. As imagens são bastante expressivas, né? Apesar de os personagens aqui serem pequenos, vocês podem notar que eles estão sempre envolvidos em alguma atividade. A criança que está, creio que brincando, né? Enfim, aqui outra criança, uma levando a outra nas costas. Bastante ilustrativo, bastante expressivo, né?
esse ilustrador ele busca por bastante expressividade dentro das suas gravuras, das suas ilustrações. E estamos chegando ao fim do livro, Cafarnaum na época de Jesus. A crucificação de Jesus. Jerusalém na época de Pilatos. Aqui temos algumas pessoas sendo crucificadas. Talvez também seja uma tentativa da reconstrução da crucificação de Jesus. Exatamente, aqui um homem com uma coroa de espinho, provavelmente é uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Notícias a respeito de Jesus, né? As boas novas, a grande comissão aqui, ó, anunciando o Evangelho. Alguns mapas também, bastante interessante. E o Porto de Casareia. Muito legal também essas imagens aqui. Viagens missionárias de Paulo, um mapa com as rotas de Paulo. Se eu não me engano aqui é o Areópago. Anfiteatro romano situado em Éfeso, perdão. E Corinto. E aqui acaba o livro. O cristianismo na época do Império Romano. O último mapa. Algumas referências aqui atrás. Índice de pessoas e lugares. E terminou o livro. Esse é o livro. Um pequeno livreto contendo aí 63 páginas. Bastante conciso, bastante fino. A grossura dele é essa aqui, tá ok? É um livro, né? Eu considero ele como um livreto, mas como obra contemplativa, ilustrativa, a proposta panorâmica também é boa. É um livro bom, porém tem alguns contras aí no texto, tá ok? Não gostei muito do texto não, devido à imparcialidade da escritora em alguns aspectos, mas é algo que dá para relevar, tá ok? Até porque esse material ele não vai substituir a Bíblia e também não é um material profundo, é um material raso. Então, como é uma obra simples, concisa, ilustrativa, contemplativa mesmo, para você poder contemplar um pouco as ilustrações, um pouco da reconstrução ilustrativa, tentando reconstruir ali o contexto histórico, cultural, é bastante interessante, tá ok? Essa é a minha opinião, é isso aí. Em breve voltarei com outros vídeos, com outros livros, tá ok? Saudações, até mais.